Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Nós temos estado a olhar para um livro incrível, o livro que é a Bíblia. E nós temos estado a ver livro por livro e encontramos-nos agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 10. Nos últimos capítulos deste Evangelho, temos visto como Jesus Cristo tem operado milagres incríveis, como Ele tem anunciado a sua palavra àqueles que o rodeiam, as multidões que o seguem. Jesus diz no último texto que nós lemos, no último programa, que elas eram como ovelhas perdidas, era como se não tivessem rumo. Jesus gosta muito de usar estas expressões do dia-a-dia, bem conhecidas pelo povo, para explicar verdades espirituais. E então ele compara as pessoas a um rebanho de ovelhas que não tem pastor, que não tem direção, que não sabe para onde vai. E por isso ele dá orientação aos seus apóstolos, aos seus 12 discípulos, para eles poderem seguir e anunciar esta boa nova de que o Messias estava ali, de que o Messias estava pronto, de que o reino dos céus tinha chegado. Mas Jesus dá uma advertência e um princípio importante para estes apóstolos seguirem. Ele diz: de graça recebeste, de graça dai. Este é um princípio muito importante para ser vivido. E muitas pessoas, infelizmente, com o dia-a-dia de hoje, têm-se esquecido desta verdade importante, desta verdade espiritual. Cobram por quase tudo. Tudo tem de ser pago. E já não há este princípio de graça recebeste, de graça dai. Inclusive, nos meios religiosos, hoje em dia tem que se pagar tudo o que se tem. É triste para mim, francamente, acho horrível, quando vejo situações de cerimónias que, se não forem pagas, então já não se fazem. Determinados cânticos às vezes até têm que se pagar também. Os pastores muitas vezes, se não receberem determinado dinheiro, não fazem o seu ensino. E isto é triste. De graça recebeste, disse Jesus, de graça dai. É muito interessante ver que o fundador deste ministério que nós temos estado a usar, deste trabalho que nós temos estado a usar, estes programas da rádio, o Dr. Magui, ele, como fundador deste programa, ele manteve este princípio. De graça recebeu, de graça continua dando. Apesar de ter recebido, enfim, estas orientações de Deus para colocá-las na rádio e tudo, não cobra os direitos de autor por estes programas. E isso é de facto algo fantástico. Hoje, nos dias que vão correndo, toda a gente quer cobrar direitos de autor disto, direitos de autor daquilo, e praticamente nada se faz de graça. E é muito triste que isso aconteça. Jesus diz: de graça recebeste, de graça dai. Se nós de facto recebemos alguma orientação de Deus, então devemos poder abençoar os outros de graça. Agora talvez algumas pessoas perguntam, mas enfim, Jesus disse aos seus discípulos para eles também não levarem ouro, nem prata, nem cobre, nem coisa alguma. Afinal de contas, como é que as pessoas vivem? Não é verdade que hoje em dia também as missões e os trabalhos precisam disso? É um facto. Mas não deve ser por causa da mensagem do Evangelho. Muitas vezes as despesas que existem é pelas práticas, pelas formas, pelos equipamentos que têm que ser usados para que as mensagens cheguem até ao público. E isso é verdade que custa dinheiro. Por isso Jesus avisou os seus discípulos que eles deveriam depender em tudo de Deus. E este, mais uma vez, eu creio que é um princípio importante para a nossa vida. No entanto, como disse, Jesus não quer que seja aplicado literalmente todo aquele texto que ele falou à nossa vida. Tanto mais que, se olharmos para o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versos 35 e 36, Jesus dá novas orientações aos seus apóstolos sobre a forma como eles devem ir ao encontro das necessidades das outras pessoas. Jesus diz assim: a seguir Jesus lhes perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforje, sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Então lhes disse Jesus: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, quem tem alforje, e o que não tem espada, venda a sua capa e compra uma.
Vemos como as orientações de Jesus Cristo foram específicas neste texto aqui de Mateus que nós lemos, e em Lucas Jesus dá uma outra orientação. Mas eu creio que o princípio de graça recebeste, de graça dai, esse sim Jesus o mantém. É verdade que digno é o obreiro do seu salário, do seu alimento, como diz as Escrituras também. É verdade que aqueles que anunciam a palavra de Deus precisam de comer, como todas as outras pessoas, mas a mensagem em si não pode ser vendida. Triste é quando os oradores e os pregadores começam a vender a sua mensagem por dinheiro. É muito triste isso acontecer. É bom poder ver ainda que há pessoas que fazem essa dádiva da palavra de Deus porque amam simplesmente a Deus e porque amam aquelas pessoas que não conhecem Jesus Cristo. E é bom que isso se mantenha assim. Esse é um princípio de Deus. Jesus continua a falar e dizia: em qualquer cidade ou povoado em que entrares, indagai quem nele é digno, e aí ficai até vos retirardes. Ao entrardes na cidade, saudai-a. Se com efeito a casa for digna, venha sobre ela a vossa paz. Se porém não for, torne para vós outros a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem ouvir as vossas palavras, ao sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Como já disse, Jesus deu estas instruções bem claras para a nação de Israel e para aqueles 12 apóstolos a quem ele teve o cuidado de nomear por o seu nome, para saberem quem de facto eles eram, aqueles que tinham recebido aquela autoridade, que não era algo para toda a gente. No verso 15 continua: em verdade vos digo que menos rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Quando alguém anuncia o Evangelho, quando alguém anuncia a palavra de Deus e a esperança que há em Jesus Cristo, quando alguém anuncia dizendo que Jesus Cristo é a solução e essa pessoa toma consciência disso, Jesus diz: haverá menos rigor para o outro que manteve ignorante do que para aquele que sabe a verdade e não a quer viver. É por isso que quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, ficamos mais responsáveis pela forma com que vivemos. O verso 16 continua: eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como a serpente e simples como as pombas. Jesus dá um desafio para que aqueles que são seus discípulos tenham o cuidado ao viver. É verdade que aquele que é cristão deve ser simples como a pomba, mas também deve ser astuto como a serpente. Deve perceber que há pessoas que também são maldosas. E, infelizmente, às vezes, algumas pessoas com quem eu cruzo pensam que ser cristão é ser alguém que não distingue o que é verdade de falso, ou alguém que não se apercebe das malandragens que outros fazem. No fundo, e desculpem a palavra, alguns pensam que ser cristão é ser assim meio estúpido. Infelizmente, às vezes as pessoas não entendem que estamos simplesmente a aplicar aquilo que Jesus ensina de ser simples como as pombas. Mas necessitamos também ser astutos como as serpentes e não nos deixarmos enganar assim simplesmente sem cuidados. Temos que tomar alguns cuidados, pois há muitas pessoas que se tentam aproveitar da boa fé, da boa vontade que nós temos como filhos de Deus. E por isso é necessário ter alguns cuidados. O próprio Jesus diz isso neste texto que acabamos de ler. Depois Jesus diz: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Muitas vezes este texto tem sido muito mal interpretado e muito mal usado. Algumas pessoas usam este texto para não se prepararem devidamente para o ensino que fazem nas igrejas, dizendo: não, o Espírito Santo vai nos conduzir na hora. Mas o que Jesus está aqui a falar é que isso acontece não quanto ao ensino da palavra, mas quando ao facto de irmos a tribunal, sermos postos em causa por causa da fé em Jesus Cristo. Jesus quer com isto de deixar os seus servos descansados. Eu não sei se já alguma vez você esteve num tribunal ou teve que prestar declarações
muitas vezes as pessoas vão nervosas para essa situação. E o que Jesus quer é: não se preocupem, porque o próprio Espírito Santo vos conduzirá. Ele não está aqui a falar dos pregadores, daqueles que têm que ensinar nas igrejas. Esses sim, esses devem se preparar em casa, porque se vão para o púlpito sem saber o que dizer, muitas vezes não dizem de facto nada. Falam e pouco ou nada dizem. Mas está a falar de situações extremas em que a pessoa é levada a tribunal por causa de Jesus Cristo, por causa do seu nome. Aí sim a pessoa deve ficar tranquila, deixar que Deus o conduza e descansar nesta promessa de Deus. Já uma vez eu fui testemunha, fui convidado para ser testemunha num processo e nessa situação de facto eu estava preocupado com o dizer as palavras corretas, pois ia ser testemunha de defesa de alguém. E é necessário às vezes nós descansarmos então nesta promessa de Deus. Não era o caso, não era eu que estava a ser interrogado, no sentido, não era eu que estava em causa, mas de qualquer das formas, quando nós somos colocados diante das autoridades, ficamos nervosos. E Jesus queria deixar os seus servos descansados. Por isso ele disse: o Espírito Santo vos conduzirá nessa altura. Diz Jesus ainda de como será o futuro, digamos assim, da vida dos cristãos. Aquele momento em que alguns cristãos viviam, Jesus estava a dizer: no futuro virá acontecer desta forma. Um irmão entregará à morte o outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até ao fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Mais uma vez Jesus está a falar para os seus apóstolos, e é verdade que há muita perseguição que acontece, situações destas que têm ocorrido em muitos cantos do mundo. No nosso país, por um lado, graças a Deus que não acontece situações tão dramáticas, mas infelizmente às vezes em determinadas aldeias, em determinados locais bem mais afastados, ainda se vê perseguição de famílias, pessoas que perdem o emprego por causa de serem verdadeiros cristãos, pessoas que no fundo são perseguidas por causa do amor a Jesus Cristo. E Jesus está a dizer que isso iria acontecer, e muitas histórias eu tenho ouvido que acontecem ainda hoje em alguns países do nosso mundo, pessoas que são maltratadas e perseguidas. Mas creio que estas palavras que Jesus estava a proferir se referiam à perseguição que está relatada ainda no livro dos Atos, logo no início do livro dos Atos, que os cristãos sofreram, em que todos eles foram espalhados por várias cidades, por várias localidades, por causa da perseguição. E é bem provável que Jesus estava a falar aqui referente a essa primeira perseguição em que os cristãos, todos eles foram espalhados. O verso 24 diz: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e ao servo como ao seu senhor. Se chamaram Belzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Jesus está a dizer que se a ele lhe disseram que ele agia com o poder diabólico, aos seus discípulos iriam fazer a mesma coisa, que os discípulos não são mais do que Jesus. Se Jesus foi perseguido, os discípulos também o seriam. É isto que Jesus está a dizer. E ele continua: portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei em plena luz, e o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o no eirado. Jesus está a falar de que a mensagem não deve ser uma mensagem escondida. Não devemos ter vergonha de falar a palavra de Deus. Não temeis os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Muitas vezes as pessoas de facto olham para a vida só como o corpo físico. Esquecem-se que a vida é muito mais do que isso. A vida é para além da matéria. E há de facto algo espiritual em cada ser humano. E Jesus está a dizer exatamente isso. Que nós devemos valorizar aquilo que é espiritual. Não só aquilo que é material. Cada vez mais as pessoas valorizam o que é material e desprezam aquilo que é espiritual. E Jesus inverte estes valores dizendo: não, é de facto algo bem mais importante, a vida espiritual. Continua dizendo: não se vendem 2 pardais por um asse, que era uma moeda
daquela época por esse preço, por uma moedinha, digamos assim, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quando a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temeis, pois, bem mais valeis vós do que os pardais. Jesus está a querer descansar aqui os seus discípulos. É verdade que homens maus se vão levantar, é verdade que as perseguições vão acontecer, é verdade que por vezes as pessoas não irão querer ouvir a palavra de Deus, mas Jesus está a dizer: Deus irá cuidar de vós, mesmo nas circunstâncias difíceis. E isto é talvez uma abordagem que muitos às vezes não entendem. Pensam que ser cristão é tudo um mar de rosas, nada acontece de mal porque Deus está connosco. É verdade que Deus está connosco, mas por outro lado, o nosso Senhor Jesus Cristo não disse que tudo seria um mar de rosas. Às vezes há muitos espinhos nesse percurso. Há pessoas que querem claramente prejudicar-nos, simplesmente porque somos seguidores de Cristo. E Jesus diz: preparem-se para esse tipo de situações, porque elas vão acontecer. É verdade que eu estarei convosco, é verdade que eu vos vou acompanhar, mas essas situações irão acontecer. E Jesus diz: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Isto aqui eu creio que é algo muito importante para nós. Vivemos situações em que as pessoas hoje têm alguma vergonha de dizer que seguem Jesus Cristo. Por vezes até as suas próprias atitudes negam que seguem Jesus Cristo. Mas necessitamos confessar Jesus Cristo diante dos homens. Necessitamos de, no fundo, assumir a nossa fé. De dizer: não, isto são os meus valores, esta é a minha convicção, esta é a minha experiência de vida. E, de facto, muitas pessoas, por vezes, têm dificuldade em assumir diante dos homens a sua fé e a sua convicção. Tenho ouvido histórias de algumas pessoas que, inclusive em alguns países onde é proibido ser cristão, confessam mesmo assim a sua fé. E alguns deles a custo de serem presos, alguns deles a custo até da própria vida, mas assumem este desafio de Deus de uma forma muito séria, porque eles sabem que o próprio Cristo os confessará diante do Pai dos céus. E é um desafio para nós cristãos que vivemos numa sociedade bem mais tolerante, que deveríamos talvez não ter tanta vergonha de assumir os nossos valores, assumir as nossas convicções e de, no fundo, relatar a experiência que nós temos vivido com Jesus Cristo. Jesus continua no verso 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz à terra, mas a espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Isto mais uma vez é um texto que é importante ser mantido dentro do seu contexto, que era a época em que Jesus estava a falar e na própria região de Israel, mas é verdade que isto também acontece em muitas outras regiões do mundo. Muitas famílias são divididas por causa da fé. Muitas famílias lutam entre si. Não que o cristão deva ser ele a fazer isso. Francamente, Jesus mostrou exatamente que a atitude do cristão não é essa. Jesus não está a dizer que o cristão agora vai pegar em armas ou que o cristão agora vai ser ele a iniciar esses conflitos. Não. Jesus Cristo disse inclusive que o cristão deve amar o inimigo, abençoar aquele que maldiz e orar por aqueles que lhe maltratam. Então esta tem que ser a nossa atitude como cristãos. Agora, aqueles que não têm Cristo muitas vezes levam e fazem as suas posições ficarem extremas, provocando eles aí situações sim de tensão, provocando eles aí situações sim de ruptura e criando conflitos. Não é o cristão que deve originar os conflitos. O cristão deve manter a sua firmeza na sua fé em Jesus Cristo e manter-se firme na sua posição de cristão. Mas deve também manifestar o seu amor para com aqueles que inclusive se podem tornar seus inimigos. Jesus ainda continua a falar deste cenário, destas circunstâncias difíceis que muitos cristãos vivem ainda hoje e que poderão acontecer também na sua vida se você quer ser um bom cristão, um verdadeiro cristão de Jesus Cristo. E Jesus diz: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim.
Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Jesus está a falar da relação exclusiva que Ele quer ter. Eu já disse aqui que Jesus não está a desvalorizar a família ou a dizer que nós temos que rejeitar a nossa família. Não é nada disso. Não confundam as coisas. O que Jesus está a dizer é que não podemos pôr qualquer outra coisa como prioridade antes dele. Não podemos colocar nada em primeiro lugar a não ser o próprio Deus. A relação com Deus é exclusiva. E eu vejo muitas pessoas, por vezes, colocarem filhos, marido ou esposa, até, por vezes até outras coisas, o líder da igreja, o vizinho importante, o amigo que é extremamente importante, ou o namorado que de facto é alguma coisa, ou a namorada, e colocam essas pessoas como alguém muito mais importante do que o próprio Jesus Cristo. E na realidade essas pessoas, eu tenho assistido que muitas delas arrebentam com a sua vida, porque fizeram a opção errada. Não que haja maldição nisso, não é que Deus tenha uma maldição sobre isso, mas Jesus sabia que quando nós fazemos opções erradas, vamos colher aquilo que semeamos. É por isso que Jesus deixa aqui esta frase, para que nós entendamos que se nós escolhermos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto nos vai ser acrescentado. A família, a relação familiar melhora, a relação com os pais e com os filhos poderão melhorar quando a família de facto entende e encontra Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas é necessário que toda a família encontre esse relacionamento em Cristo. Jesus quer de facto abençoar as famílias, mas também é possível que haja esta tensão crescente que Jesus aqui relata. Quem vos recebe, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, recebe o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. E quem dá de beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos, por ser este um dos meus discípulos, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Jesus agora está a falar das recompensas que cada um poderá receber pelas atitudes, pelas práticas, pela vivência do dia a dia. Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. Jesus fala aos seus discípulos, dá estas instruções, e então Jesus envia os seus discípulos a pregarem nas cidades de cada um deles. Nós iremos continuar a olhar para Jesus Cristo e para os ensinos que Ele tem para nós e para a sua vida e para a minha vida no próximo programa. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.